O estado do Acre, localizado na região norte do Brasil, conta com 22 municípios e tem população estimada em pouco mais de 906 mil habitantes. No estado, localiza-se a extremidade ocidental do país, fazendo divisa com dois outros estados, Rondônia e Amazonas. O Acre também faz fronteira com dois países, Peru e Bolívia, país ao qual o território do Acre pertenceu até o ano de 1903, antes de ser anexado ao território brasileiro. Não sem luta, não sem a histórica Revolução Acreana. Contudo, o governo brasileiro apenas assumiu o controle sobre o Acre após firmar o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, além de negociar a entrega de algumas terras no Mato Grosso para legitimar o acordo. Portanto, é importante ressaltar que a condição de Estado brasileiro só aconteceu no ano de 1962. O nome Acre é fruto da fusão do dialeto dos povos originários. Dessa forma, a palavra que nomeia o estado surgiu de Aquiri, que significa Rio dos Jacarés, na língua indígena dos Apurinãs, os primeiros habitantes da localidade. O arranjo cultural do estado é fruto das comunidades indígenas, complementadas por paulistas, nordestinos e sulistas, migrantes que desbravaram a região em busca de melhores condições de vida na ocasião do ciclo da borracha, entre os anos de 1879 e 1945. Portanto, viver no Acre é estar conectado a uma atmosfera diversificada de povos, costumes e tradições, pois o Acre é pura diversidade, pelos seus rios, pela sua fauna, flora, pelos parques, florestas, pela sua gente. Cravado na floresta amazônica, é um dos estados com menor densidade demográfica do Brasil, pois foi o mais recente que os brasileiros povoaram de maneira efetiva. O Acre é um lugar calmo, que proporciona aos visitantes e moradores um clima úmido de floresta e conexão imediata junto à natureza. É respirar um ar mais puro, filtrado pela maior vegetação do planeta. A economia do Acre é baseada principalmente na exploração de recursos naturais e no setor primário. O Acre exporta quase tudo que produz e importa muito do que consome. Grande parte do comércio do estado é feito por via fluvial e, em pequena escala, por via aérea. O estado apresenta deficiências em sua infraestrutura, que gera dificuldades no acesso terrestre, prejudicando a chegada de produtos, alimentos e mercadorias até as cidades. Por isso, uma imponente obra inaugurada recentemente, em 2021, é considerada uma das maiores conquistas do estado desde a Revolução Acreana. Construída na região de Porto Velho, a ponte sobre o rio Madeira, que leva o nome de Ponte do Abunã, é uma obra que tem a capacidade de transformar a região. Apesar de estar localizada em território rondoniense, a imponente construção sobre um dos mais belos rios da Amazônia é um marco histórico para o Acre, porque representa a conclusão do sonho da integração do estado com o restante do país. Uma ponte que põe fim não só às demoradas travessias de veículos e pessoas pela balsa, vindos de outros estados, como também elimina um dos fatores responsáveis por encarecer os produtos que chegam à região. Essa integração vai alavancar o desenvolvimento econômico, atrair novos investidores, além de fomentar a exportação e importação de produtos e alimentos, colocando o Acre como rota para os grandes mercados mundiais. A infraestrutura da segunda maior ponte do país ainda é um atrativo para os investimentos estrangeiros na ZPE do Acre, porque diminui consideravelmente o tempo de transporte de tudo que entra e sai do estado. Outro grande benefício da ponte é a ligação com os países andinos e o acesso aos grandes mercados mundiais do Oceano Pacífico, tendo o Acre como rota. O Acre tem enorme potencial turístico. As regionais de Tarauacá e Envira, com a beleza de seus rios, da fauna e da flora, possui paisagens exuberantes. Em Rio Branco, capital do estado, pode-se ver construções históricas da época do ciclo da borracha, que contrastam com modernos edifícios. Considerado um dos locais de maior biodiversidade da Amazônia, o quarto maior parque brasileiro e um dos maiores biomas do planeta, o Parque Nacional da Serra do Divisor, no canto mais ocidental do Brasil,
é um lugar que encanta. Um paraíso com cachoeiras, piscinas naturais, trilhas e mirante. O acesso ao parque se dá pelo município de Mâncio Lima, distante 670 quilômetros de Rio Branco, e é uma aventura. Chegando lá, é necessário seguir de barco em uma viagem pela floresta que dura 8 horas, pelos rios Japiúna e Moa até o pé da serra, a última comunidade do ponto mais ocidental do Brasil. O local conta com pousadas rústicas e locais para acampamentos. Dependendo da época do ano, a serra oferece atrações à parte, como apresentações de danças indígenas, exposição de artesanato e até festival de gastronomia. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Mas antes deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Você está assistindo o canal Coisas do Mundo. Seja bem-vindo! Conheça agora a nossa lista com as 5 melhores cidades para morar no estado do Acre. Na quinta posição, Brasileia. Localizado a 237 quilômetros ao sul de Rio Branco, na fronteira com a Bolívia, o centenário município tem população estimada em 27 mil habitantes e é terra de um povo humilde, trabalhador e muito hospitaleiro. Brasileia, que é banhada pelos rios Acre e Chapuri, surgiu em 1910 como Vila Brasília, num incidente entre um juiz e o arrendatário do antigo Seringal Nazaré. Virou cidade em 1938 e, posteriormente, em 1943, seu nome foi alterado para não ser confundido com a futura capital federal. Recebeu uma nova denominação derivada da união das palavras Brasil, Brás, e Ileia, floresta. Em 1992, a cidade foi dividida. Toda a área e população localizados na margem direita do rio Acre deram origem ao município de Epitaciolândia. Famílias migrantes, chegadas do centro-sul do país a partir de 1975, ajudaram a escrever a história da cidade, que vive hoje misturando culturas diferentes, em paz e harmonia, numa sociedade acriana pioneira. Por sua proximidade com a Bolívia, vive intensa integração comercial e cultural com a cidade de Cobija, no país vizinho. As temperaturas na maior parte do ano são elevadas, chegando até os 36 graus. Porém, Brasileia costuma registrar as menores temperaturas do Acre, podendo chegar a valores próximos de 7 graus, com sensação térmica ainda menor em ocasionais ondas de frio. Sentinela da Fronteira, encravada na Ileia da Amazônia brasileira. És tão bela de verdade, e teu povo vive em festa. És sorriso de cidade, és sorriso de floresta. És também uma das melhores cidades para se viver em terras acreanas. Na quarta posição, Feijó. Terra do melhor açaí do Brasil, Feijó. O município é efervescente nas manifestações culturais, possui população estimada em 35 mil habitantes e está situado a 360 quilômetros da capital do estado. Há cerca de 130 anos, no lugar desta cidade calma e limpa, existiam apenas aldeias indígenas. Então, atraídos pela borracha, chegaram os migrantes nordestinos, que iniciaram a desbravação da região, subindo os rios e igarapés, demarcando seus lotes e terras e até seringais. Ocorreram vários conflitos na selva entre os nordestinos e índios por conta da desocupação dessas áreas de terras, que pouco tempo depois transformaram-se em seringais. É neste contexto que surge, à margem esquerda do rio Envira, o Seringal Porto Alegre, que virou vila, depois município, com o nome de Feijó. Hoje, Feijó é marcada pela mistura étnica de 5 etnias diferentes, de mestiços e não indígenas, que construiu ao longo dos anos uma sociedade com cultura, história, simplicidade e tudo que tem a ver com a floresta. A cidade está localizada na margem direita do rio Envira, que é o principal meio de escoamento de produção dos ribeirinhos, que vivem em pequenas comunidades nas margens do rio, geralmente localizados bem longe do centro urbano. Um município calmo, agradável, com história singular, que gosta de festa.
Entre elas, são destaque o Carnaval, as festas juninas, o Festival de Praia e o festival que celebra a colheita do fruto típico mais apreciado da região norte, o Festival do Açaí, que mobiliza o estado inteiro, pois além de saborear o açaí, os visitantes podem curtir shows de celebridades locais e nacionais. Um dia após o início do Festival do Açaí, tem início o Festival de Praia. A badalada Praia de Feijó é um destino paradisíaco perfeito para os amantes de água doce e cristalina. Essas são algumas características de Feijó, uma das melhores cidades para se viver no estado do Acre. Na terceira posição, Sena Madureira. A cidade de Sena Madureira fica a cerca de 145 quilômetros de Rio Branco, sendo hoje o polo mais importante da região do Alto Purus e um dos principais municípios do estado. Fundada em 1904, na confluência dos rios Iaco e Caeté, no Alto Purus, Sena Madureira guarda uma história maior que ela mesma. Implantada em um antigo aglomerado do Seringal Santa Fé, em menos de uma década tornou-se a cidade mais desenvolvida da região, ficando conhecida como a capital da borracha. Uma cidade tão rica que no auge da exploração da borracha, possuía regalias que até algumas capitais de estados do Brasil não tinham na época. A cidade contava com jornal, tribunal de apelação, estação de telégrafo, vice-consulado de Portugal e até linha de bonde puxado a burro. Seu nome presta homenagem ao coronel do Exército Brasileiro Antônio Sena Madureira, militar que participou da Guerra do Paraguai. Sua origem se deve à chegada dos nordestinos que visavam a exploração econômica da borracha. Assim, o seu povoamento foi caracterizado por uma mistura de necessidades e de bravura, que era praticamente o único bem daqueles homens e mulheres que chegaram na região. Um de seus rios, o Purus, cumpriu seu papel fundamental para a formação de uma original sociedade baseada no extrativismo da borracha. Foi por meio dele que italianos, ingleses, franceses, libaneses e sírios chegaram à região. Hoje, com população estimada em 47 mil habitantes, é o terceiro município mais populoso do Acre, e sua riqueza se expressa de outras formas. As atividades econômicas do município estão baseadas na agricultura e pecuária. Esses dois tornaram-se, com o passar dos anos, os principais motores da economia. A extração de madeira, castanha e borracha continuam a ser importantes na cidade, mas não como antes. O aquecimento econômico agora vem do funcionalismo público, do comércio e das pequenas indústrias, setores estes que vêm crescendo acentuadamente. Construída em 1910, no meio da floresta amazônica, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição é uma das mais antigas do Acre. Com seus arcos frontais, estilo raro no Brasil, carrega em seus traços a história da cidade. Sem dúvidas, o maior patrimônio da cidade é seu povo feliz e acolhedor. Os festivais da cerveja, o Sena Folia e outros grandiosos eventos movimentam a bela cidade e atraem muitos visitantes de toda a região. Essas são algumas características de Sena Madureira, uma das melhores cidades para morar no estado do Acre. Na segunda posição, Cruzeiro do Sul. Fundada em 1904, Cruzeiro do Sul foi planejada pelo seu fundador, o Marechal Taumaturgo de Azevedo, para abrigar uma população de 200 mil habitantes. Hoje, quase 120 anos depois, a cidade não atingiu essa quantidade de moradores, mas é o segundo município mais populoso do estado, contando com cerca de 90 mil habitantes. Bem distante das pretensões numéricas do Marechal, mas nem por isso menos importante. Cruzeiro do Sul é uma das cidades mais bem planejadas do Acre e o segundo município mais importante do estado. Distante a 630 quilômetros de Rio Branco, a cidade possui o segundo maior PIB dentre os municípios do Acre. Também conhecida como capital do Juruá, Cruzeiro do Sul constitui o mais importante polo turístico e econômico do interior do estado. A Catedral Nossa Senhora da Glória, o Parque Nacional da Serra do Divisor, o Museu de Cruzeiro do Sul e o Rio Croa encantam a todos. O município, cujo nome foi inspirado na constelação Cruzeiro do Sul, é cercado de construções e monumentos que simbolizam o seu povo, sua cultura e guardam a história do Acre.
terra de um povo empreendedor, orgulhoso de suas iguarias e, principalmente, de suas riquezas naturais. A nacionalmente apreciada e famosa farinha de mandioca de Cruzeiro do Sul é patrimônio cultural do Acre. O Rio Croa chama a atenção de turistas do mundo todo, por conta de sua beleza e da fauna e flora exuberantes. Um verdadeiro paraíso natural, um dos mais belos rios do mundo. O Parque Nacional da Serra do Divisor, que situa-se na fronteira entre o Brasil e o Peru, é considerado o local de maior biodiversidade da Amazônia. Várias espécies endêmicas, vegetais e animais são encontradas devido, em parte, à sua proximidade com o ecossistema andino, numa região de transição das terras baixas da Amazônia e as montanhas dos Andes. O cruzeirense se orgulha da farinha, do guaraná, das iguarias e dos igarapés. Se orgulha do seu potencial turístico, do seu comércio, da sua gente, da história e tradição de sua terra. Se orgulha de morar em uma das melhores cidades do Acre para se viver. Na primeira posição, Rio Branco. Localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru, a capital acreana tem população estimada em 419 mil habitantes, concentrando quase a metade de toda a população do estado. Nos últimos anos, a maior e mais importante cidade do Acre tem recebido importantes investimentos de infraestrutura, mobilidade urbana e tecnologia. O nome Rio Branco é uma homenagem ao diplomata José Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco. Em 1912, a Vila Penápolis, que homenageava o então presidente do Brasil, Afonso Pena, mudou para Rio Branco. O chanceler foi responsável pelas negociações que anexaram o Acre ao Brasil. A capital nasceu de um seringal e se desenvolveu às margens do rio que dá nome ao estado. Distante 3.000 quilômetros de Brasília, Rio Branco é a porta de entrada do Brasil na fronteira oeste com a Bolívia e o Peru. Se o destino turístico está longe dos brasileiros, fica pertinho de um dos atrativos mais visitados do mundo, Machu Picchu, no Peru. Apenas 1 hora de voo separa Rio Branco de Cusco. A distância de avião é a mesma entre Rio Branco e La Paz, capital da Bolívia. A Estrada do Pacífico, também conhecida como Rodovia Interoceânica, que liga Rio Branco ao Oceano Pacífico, cruzando a Cordilheira dos Andes e chegando até Lima, capital do Peru, também traz visitantes estrangeiros que entram no Brasil pelo extremo oeste, em busca de natureza selvagem, cultura dos povos da floresta e culinária exótica. Com seus belos parques e matas protegidas, além da cultura regional marcada pela culinária, artesanato e costumes dos povos da floresta, Rio Branco possui um centro histórico com prédios que foram restaurados, entre eles o Mercado Velho, onde é possível experimentar pratos típicos da cozinha acreana, como baixaria, que ganhou esse nome porque, segundo os moradores da região, deve-se comer com gula, sem modos. O calçadão da Gameleira, com seus quiosques e barzinhos às margens do rio Acre, representa o início da história de Rio Branco, com suas construções coloridas, herança do período áureo da borracha e da castanha, riqueza que motivou a ocupação da área por brasileiros e a ampliação da fronteira oeste do Brasil. A cidade conta com boas opções de lazer e serviços. Além disso, Rio Branco possui escolas e universidades que são referências no estado e contribuem para atender a demanda de profissionais, pois as áreas da saúde, agropecuária e ecoturismo vêm crescendo muito na região nos últimos anos. A área urbana de Rio Branco possui belas praças e parques, em destaque a Praça da Revolução, ponto de encontro e um dos cartões postais da cidade. O Parque Capitão Ciríaco possui o único seringal urbano do mundo, um local de interação com a natureza, onde as seringueiras ainda guardam as marcas da rica história do estado. O Horto Florestal, com 520 mil metros quadrados de mata nativa, contendo uma vasta variedade de árvores e plantas, é um dos espaços públicos mais procurados da capital. Patrimônio histórico da região, o fabuloso Parque Ambiental Chico Mendes oferece lazer e um contato direto com a natureza. É um espaço projetado para a conservação da fauna e da flora da região. Nele é possível caminhar por trilhas que nos levam a diversos ambientes, proporcionando a observação da vegetação nativa conservada e da diversidade de animais da Amazônia.
O Circuito Junino é um dos eventos da capital que movimentam a cidade, reunindo visitantes e moradores para uma animada festa que mistura cor, som, tradição e muita dança. Dizem que quem prova das águas barrentas da cidade se encanta. Suas belezas naturais, história e cultura fazem com que essa frase faça todo sentido. Afinal, bater perna na gameleira, tomar um tacacá na Praça da Revolução e apreciar o fim de tarde no Parque da Maternidade produz uma sensação tão agradável que só pode ser explicada por quem vive em Rio Branco, que é a nossa escolha como a melhor cidade para se investir, visitar ou morar no belíssimo estado do Acre. É claro que a nossa lista poderia ser mais extensa, é verdade, pois o estado do Acre, com seus 22 municípios, tem várias outras cidades que são fantásticas para se viver, como Tarauacá, Senador Guiomar, Plácido de Castro, Chapuri, Rodrigues Alves, Acrelândia, Mâncio Lima e tantas outras. Por isso, listar apenas 5 delas não é tarefa fácil, muito menos justa. Mas o importante é entender que o Acre possui excelentes opções para quem deseja viver bem no norte desse gigante chamado Brasil.